Evangelho, pelo menos é a possibilidade que nós temos diante ainda da impossibilidade da sua execução. Porque enquanto a gente vai falando, tem um ditado popular que fala que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E uma benfeitora espiritual falou para a gente, ensinando-nos uma nova identificação desse ditado. Ela falou para a gente que as gotículas de amor de Jesus, caindo na dureza do nosso coração, há de criar um côncavo aonde essas gotas de amor farão moradas. Então, gradativamente, a gente vai encontrando, diante do Evangelho de Jesus, pela repetição dos ensinos, a possibilidade de a gente começar a pensar na possibilidade de aplicar esses ensinamentos na nossa vida. O Evangelho não vem com a finalidade de eu exigir que ele seja aplicado na vida do outro. Não, a página de Emmanuel, de início aqui, é bem característica disso. Não adianta eu querer exigir que o outro faça o que eu estou falando. O que é necessário é que eu faça aquilo que eu já tenho entendimento acerca do Evangelho e que as minhas ações estimulem a um outro a repeti-las. Então, é pelo exemplo que nós temos a possibilidade de trazer alguém junto conosco na aplicação do Evangelho. Enquanto a gente quiser só falar, só ensinar, nós seremos, como diz Paulo de Tarso, né, em relação à excelência do amor, lá no capítulo 1 da carta, no capítulo 13, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, né? Se eu poderia falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como um símbolo que retine. Só vou fazer barulho, mas eu não vou, exemplificando esse amor, eu terei a oportunidade de assambarcar alguém. Poxa, o Evaldo está se esforçando, está tentando aplicar o Evangelho na minha vida, aplicar na minha vida. Quando eu quero aplicar na vida do outro, eu estou perdendo a oportunidade de mudar o meu comportamento. A proposta do Evangelho, quando Jesus nos convida, eu gosto muito de repetir essa frase, sabe, do mestre, quando ele fala: se quiseres vir após mim, negue a ti mesmo. Estou assim, difícil isso. Negar a mim mesmo é eu não querer ter razão sempre. Sabe? Não é que a minha palavra deve ser seguida, obedecida. Não. Seguir Jesus é exemplificar como ele exemplifica para mim. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele mostrou para a gente o que é o amor a Deus quando a mãe, né, Maria, foi chamar ele junto com os irmãos, lá na casa de Pedro, aonde ele estava divulgando a boa nova, e ele fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que cumpre a vontade do Pai é minha mãe e meus irmãos. A demonstração de que para Jesus, os títulos que nós queremos nos forrar, né, dentro da casa espírita, eles representam apenas uma possibilidade passageira de alguma atividade que estamos exercendo. Eu costumo dizer que há 3 tipos de espíritas. Os necessitados são aqueles que vêm à casa espírita com o intuito de ouvir uma palavra edificante. Os muitos necessitados, que são os trabalhadores da casa espírita. E os extremamente necessitados são os dirigentes da casa espírita. Então, dentro da casa espírita, quando você assume um cargo, uma tarefa, demonstra a extensão da sua necessidade, do seu comprometimento com a aplicação do Evangelho e dos ensinos dos espíritos na nossa vida. Na nossa vida. Tem uma frase, né, muito conhecida, que o conhecimento esclarece, mas só o exemplo arrasta. E nessa afirmação do exemplo que arrasta, nós escolhemos para conversar hoje um tema do livro Fonte Viva. A coleção Fonte Viva, né, de Emmanuel, é um repositório de orientações e parece que ela é sempre de cunho individual. Tu vai ler a página, tu fala assim: é para mim. Essa página é para mim.
Tem sempre essa ideia desse personalismo, porque a proposta de Emmanuel, na sua tarefa de evangelização, a proposta de Emmanuel é que os ensinamentos que ele consegue retirar de uma frase da Boa Nova, né, do Novo Testamento, ela faça sentido na minha vida, eu que estou lendo. Sabe? Ela tem que fazer sentido para mim, porque aí eu começo a observar a necessidade de dar mais atenção àquele texto. Já viu quando você pega um texto para ler e você não tem um comprometimento com a mudança íntima, você fala assim, lê o texto, isso aqui tá bom para Regina. A Regina seria bom esse texto aqui. Isso aqui, o que a gente faz isso? É que eu estou dizendo que eu não quero ter a responsabilidade de ter que mudar o meu comportamento. Eu não quero ter a responsabilidade. E quando Jesus me propõe para eu negar a mim mesmo, é a mudança de comportamento. Há alguns anos atrás, eu sempre repito isso porque eu tenho que aprender. Alguns anos atrás, eu tinha tido uma discussão com a esposa em casa, que espírita também discute. E como? Né? E como? É uma encrenca. Mas eu tinha tido uma discussão e depois de refletindo, para variar, o que eu descobri? Que eu estava errado, ela estava certa. É uma coisa, isso é muito difícil acontecer, né? Muito difícil acontecer. Mas eu estava errado, ela estava certa. E aí, quando eu acordei no outro dia de manhã, ainda dentro daquela razão que eu achava ter, né? Eu fui para o banheiro fazer minha higiene e, Vicente, quando eu olhei para o espelho, que estava em cima da pia, o meu protetor, o meu mentor, ele falou assim para mim, o que você está vendo? Eu falei, alguém que exagerou nos comentários. Aí ele falou assim, eu vou falar uma coisa para você, e ele me chama carinhosamente de meu filho, né? Eu acho que é para poder fixar melhor as orientações. Ele falou assim, você só tem duas possibilidades nessa existência. Duas. Ter razão ou ser feliz. Não dá para você ser feliz tendo razão sempre. Se você quer ser feliz, você não traga para você a razão dos teus conceitos. Porque o único que é capaz de ensinar pelo exemplo é Jesus. E se você ainda não segue as orientações que o mestre nos deixou, então procure ser feliz. E para ser feliz, você precisa dar razão ao outro. Porque quando alguém está exasperado, aborrecido, discutindo, e você tenta confrontar a pessoa, a possibilidade de haver uma agressão verbal, queira Deus que não seja física, é muito grande, porque você está querendo confrontar. Mas quando você dá razão para o outro fica meio desconcertado. E tem uma história que eu sempre conto também, é de Buda, Siddhartha Gautama. Ele estava embaixo de um carvalho, com alguns discípulos ao seu redor, e ele estava falando sobre a questão da serenidade. O quanto é importante você ter serenidade nos momentos mais controversos da sua caminhada. Porque se você começar a se estimular nessa sinceridade, você vai conseguir perceber com mais clareza as situações que se apresentam. Quando você está meio exaltado, aí quantas vezes a gente já ouviu falar assim, na hora eu fiquei cego, né? E toma uma atitude que normalmente leva a um grave arrependimento depois. E Buda estava falando sobre essa questão da serenidade. No dia anterior, o Buda tinha falado sobre a questão da paz doméstica. E a paz doméstica, muitas das vezes, é aquela paz que o Chico ensinou para a gente da água, né? Da água da paz, de você encher a boca d'água para não responder uma agressão, para não responder a uma ação indevida do outro. E aí o Chico ensinava, enquanto você quisesse responder, deixava a água da paz banhando a língua. Quando terminasse a vontade de responder, você engolia a água. E ele falava para algumas pessoas, mas se tiver com muita raiva, não engole não, que a água vai estar cheia de veneno, cospe ela. Mas quando você perder a vontade de responder.
E Buda tinha falado sobre a questão da paz doméstica. E aí chegou um homem, o Buda falando da serenidade, chegou um homem e começou a destratar Buda. Você é um mau caráter. Você foi falar com a minha esposa sobre a paz doméstica. Agora eu perdi a chance de discutir com ela, porque tudo que eu falo, ela silencia. Virou não, virou mesmo uma coisa ruim dentro de casa, porque eu não tenho quem debata comigo. E a culpa é sua. Você começou a ofender Buda. Os discípulos levantaram para defender Buda, Buda mandou sentar. Não deixou que revidasse a agressão. E o homem, por meia hora, esbravejou em cima de Buda as atitudes que a esposa não mais tomava com ele. E o homem, por último, ele falou: és um covarde que nem reagir você quer. Virou as costas e foi embora. Aí o Buda olhou serenamente, estava, serenamente continuou, e o discípulo falou assim: mas, Mahatma, você não respondeu. Você não falou nada para se defender. Aí ele falou assim: a agressão é um presente que querem te oferecer. Se você não aceita o presente, ou seja, você não revida a agressão, o que que aquele que quis te agredir tem que fazer? Ir embora com o presente dele, com a raiva dele, com a irritação dele, e você se mantém na sua paz, na sua serenidade. Ou seja, Buda deu a aula e deu a prática da aula simultaneamente. Então, quando a gente aprende o negue a ti mesmo, é você buscar essa serenidade, sabe? Porque tem hora que a gente, os maridos, perdemos a mão na hora de dar alguma opinião sobre algum fato da família. Tem hora que a esposa também perde também a mão na hora de dar opinião. Se a gente for partir sempre para o confronto, aí escutamos às vezes aquela frase tão triste de ouvir: a minha vida é um inferno. Mas não é um inferno porque eu quero fazer o bem e o outro não deixa. Não, é porque eu entro num confronto com o outro permanentemente. Então, por isso que o meu amigo espiritual, ele falou: se você quer ser feliz, abra mão da razão. Abra mão da razão. E não é que ele estava certo. Quando a esposa começa a falar alguma coisa que ela, no entendimento dela, não foi legal, eu digo para ela: tá certo, amor, eu vou mudar, vou me esforçar para mudar. Ela vai assistir essa palestra, vai me cobrar isso, eu sei. Mas eu estou falando conscientemente que realmente o meu desejo é esse. É viver em paz, é eu ter na minha companheira alguém que seja realmente parceira da minha alegria, da minha felicidade. E muitas das vezes, quando quer ter razão, você acaba, que nem falava antigamente, né, dormindo com quem? O inimigo. Porque você vai olhar para o lado, não sei onde eu estava com a cabeça que eu casei com esse homem, meu Deus do céu. Sabe? Tanta mulher nesse mundo eu fui escolher essa. Por quê? Porque você já chega num nível de agressividade que você perde o essencial em qualquer relação, que é o respeito. Nenhum sentimento vive sem respeito. Nenhum. Emmanuel tem uma página que ele fala que o respeito é a base essencial da caridade. Não é porque você está querendo praticar, ajudar alguém, que tem que ser do seu jeito. Não. É de acordo com a necessidade da pessoa. E muitas das vezes a necessidade da pessoa basta um olhar, um sorriso, um bom dia, sabe? Não é da forma que eu quero. Ah, eu só tenho isso para dar. Não. Se você só tivesse isso para dar, você daria com alegria e não com imposição de ideia. E aí, nessa busca de um tema para a gente conversar, eu achei lá no Fonte Viva a lição 122 e o título é Entendamo-nos. Emmanuel propõe para a gente, baseado num trecho, num versículo da carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, Pedro fala assim, lá no capítulo 4, versículo 8: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Essa página, Emmanuel, no meu entendimento, é para a casa espírita.
tá? É para casa espírita. Mas, sobretudo, tem de ardente caridade uns para com os outros. Quando nós estamos em tarefa dentro de uma casa espírita, quem nos visita a primeira vez, a gente abre os braços, um sorriso e um seja bem-vindo sonoro. Mas esquecemos muitas das vezes dessas atitudes para aqueles que já estão na casa, nas tarefas variadas. Na nossa casa, o nosso mentor uma vez falou para a gente que nós sabíamos dar flores perfumadas para aqueles que nos visitavam, mas deixavam para os trabalhadores da casa o espinho da crítica. Então, o entendamos-nos, né, que Emmanuel nos propõe, é você analisar na primeira frase do texto. Emmanuel fala assim: não existem tarefas maiores ou menores, todas são importantes na sua significação. Todas as tarefas que você vai desempenhar, seja na vida civil, no trabalho cotidiano, não importa. Como é que a gente vai poder analisar que aquele que está varrendo o chão é menos importante do que aquele que está dirigindo uma empresa? Podem ter responsabilidades diferentes, mas os dois têm o mesmo grau de importância. Chega para trabalhar em algum lugar com o ambiente todo sujo, sem nenhuma possibilidade de higiene. Por mais capacidade que você tenha de exercer a sua tarefa, você vai ver que é imprescindível aquele que está limpando ali o ambiente. Chega dentro da casa espírita e diz assim, é uma frase que eu acho bem pesada, mas eu já ouvi isso em casa espírita: isso aqui sem mim não funciona. Se não for eu aqui dentro, olha, isso aqui fica um Deus nos acuda. A criatura que fala assim nunca vai poder desencarnar. Vai virar, vai ficar para semente, porque se desencarnar não vai poder mais fazer, ela não deixa de ser essencial em tudo na casa. Então essa frase, ela normalmente ela é atribuída por aquele que exige muito do outro, mas faz bem pouco daquilo que devia, porque a oportunidade da tarefa ela tem que ser carregada de alegria, de carinho, de respeito, de amor, de compreensão. Porque, afinal de contas, se nós tivéssemos a oportunidade de observar a quantidade de irmãos espirituais que estão assistindo aqui a tarefa, a gente ficaria envergonhado por ter feito tão pouco para chegar aqui. Sabe? O nosso esforço foi bem pequeno para chegar aqui. Se nós analisarmos que tem espíritos aqui que vieram em macas, carregados em macas, para receber a orientação, o amparo aqui dentro, porque não tinham condições de vir sozinho. E a gente veio pelos nossos próprios meios. Aí eu venho, eu estava falando antes, poxa, Daniele não pôde vir, Isabela também não, mas eu não agradeço a oportunidade de ter vindo, de estar aqui. E olha que eu cheguei aqui, Rubens, Vicente, eu cheguei aqui, tu sabe que eu nem precisei pegar um pano para passar nas cadeiras, porque alguém já tinha feito isso. Eu nem observei que o chão estava varrido, porque alguém já fez isso. Então, todo o trabalho, principalmente dentro da casa espírita, né, falando em particular da nossa seara de atuação, toda tarefa ela é meritória, ela tem seu valor, e a gente não pode colocar apenas a interpretação daquilo que eu julgo ser importante. Não, o importante mesmo é quem dirige a reunião. Mas se não tiver a mesa organizada, se não tiver já a água preparada, se não tiver pago a conta de luz, não adianta nada. Sentar aqui com tudo por fazer e a gente ia ter que fazer o quê? Ao invés de estar fazendo palestra, ia estar limpando, organizando a casa. Então, quando Emmanuel fala que não existe tarefas maiores ou menores, principalmente no aspecto da casa espírita, toda tarefa ela é de grande importância, independente de quem vai realizar, independente. Eu estava lembrando, sabe, Rubem, antigamente tinha uma frase do Nelson Rodrigues, né, um dramaturgo brasileiro,
tricolor doente, né? Ele dizia que o pênalti era uma coisa tão importante que o presidente do clube que tinha que bater o pênalti. E a gente sabe que estar dentro de uma casa espírita é uma coisa tão importante que nós deveríamos nos sentir responsáveis por cada centímetro dessa casa, por cada ângulo dessa casa, porque afinal de contas nós somos amparados por uma espiritualidade que a gente não sabe quem são o nome dos espíritos, a gente não sabe o quanto que eles nos auxiliam com energias equilibrantes e trabalham no anonimato, sabe? No anonimato. Eu cheguei aqui de manhã, varri isso tudo aqui, ninguém nem agradeceu, mas não tem que agradecer. A tarefa, a importância da tarefa está associada ao teu prazer de executá-la, sabe? A alegria de fazer. Não é que você, se você está fazendo, esperando o agradecimento ou o reconhecimento de alguém, você ainda não aprendeu a negar a si mesmo, como Jesus nos propõe. Eu ainda quero ainda ser bajulado. Poxa, parabéns, você fez muito bem. Não, não é. Em relação às nossas atividades dentro da seara espírita, é nossa responsabilidade fazer o melhor. Não é querer ser o melhor, é fazer o melhor, dar o teu melhor. Isso é a nossa responsabilidade. Aí Emmanuel continua a falar assim: não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. Tem um filósofo muito conhecido, Sérgio Cortella, uma inteligência incomum, né? Ele chegou a ser frei da Igreja Católica, mas pediu demissão do cargo porque ele entendeu que ele poderia colaborar mais com a sociedade tendo uma família do que sendo um padre, um frei, né? E ele tem uma frase que ele fala muito, eu acho legal: quando você quer se colocar superior aos outros, normalmente você usa aquela expressão assim, sabe com quem você está falando? Aí ele tem uma expressão que ele fala assim: você tem tempo? Eu vou te explicar com quem você está falando. Você é um ser humano entre cerca de 8 bilhões de outros seres humanos. Você pertence a uma espécime que faz parte de um conjunto de 3 milhões de espécies aqui no planeta Terra. E você pertence a um planeta que circunda um Sol junto com outros 7 planetas. E esse Sol que você acha tão bonito que te aquece, ele faz parte de um grupo de estrelas junto com outros 200 bilhões de sóis. Numa galáxia que ela faz parte de um grupo de 100 bilhões de galáxias. Sabe quem você é? O subtrato do nistrato de nada. Ele ainda fala assim, o subtrato do nistrato de nada. Então, quando eu uso esse argumento, sabe com quem está falando, que eu quero humilhar o outro, eu quero rebaixar o outro, eu quero dizer que o outro é menos importante do que eu. Para quem, cara pálida? Para quem? Porque Emmanuel fala para a gente no Caminho da Luz que Jesus conhece todos os espíritos associados ao progresso espiritual na Terra pelo nome. E ele diz que 1/3 da humanidade está encarnada. Se nós somos 8 bilhões, né? 3/3 daria 24 bilhões. Então, são 16 bilhões de espíritos no plano espiritual. E o mestre conhece cada um pelo nome. E ele não vê diferenciação entre um e outro, sabe? Ele não vê que o A tem essa tarefa na casa espírita, é diretor da casa espírita. É muito mais importante do que aquele que chegou agora. Lê do engano. Não, você não estava aqui porque eu estava falando mal de quem trabalha e você não escutou, entendeu? Mas eu vou repetir só para você, tá? Eu falei aqui no início que tem 3 categorias de espíritas. Tem aquele que chega pela primeira vez à casa espírita, esse é o espírita menos comprometido. Tem aquele
que é mais comprometido, que é aquele que trabalha na casa espírita. E tem aquele que é extremamente comprometido, aquele que é dirigente na casa espírita. Tá? Então, fica a dica. Fica a dica. Tá bom? Fica a dica. Porque tem categoria do extremamente necessitado, é aquele que faz palestra. Sabe? Esse é o mais necessitado. Então, quando Emmanuel propõe para a gente que a gente não deve se isolar, pois no orgulho com que te presumes superior aos demais. O maior exemplo nosso do oposto desse orgulho é de Jesus. Não dá. Uma vez o meu neto, tá hoje com 15 anos, ele falou assim: vô, tu só fala de Jesus, né? Eu falei, porque eu não tenho o que falar de mim, sabe? Tenho nada para falar de mim, a minha necessidade é tamanha. Agora, Jesus é o guia e modelo. Porque quando Jesus chega diante dos discípulos na última ceia, ele fala: eis que é chegado o momento do Filho do Homem ser entregue na mão dos inimigos, que o sacrificarão e o matarão. Jesus fala isso, levanta do seu lugar e vai conversar com as mulheres que ajudaram a preparar a ceia, né? E aí começou o burburinho entre os discípulos. Quem que vai ficar no lugar do mestre? Vai mandar na gente. Aí vira Tiago, o maior, fala assim: claro que sou eu. Quem conhece mais a Torá do que eu? Ninguém. Eu sei recitar a Torá do início ao fim. Pode perguntar aí qualquer trecho aí dos livros de Moisés, eu sei o título, o capítulo e o versículo. Aí vira André, falou assim: eu acho que quem vai ser o chefe vai ser João, porque é o discípulo amado de Jesus, né? Gosta muito de João. Pedro deu um cascudo no André, falou assim: tá doido, rapaz? Eu sou o mais velho daqui, quem vai comandar vocês sou eu. Quando o mestre morrer, eu é que vou mandar. Jesus voltou para o meio dos discípulos, pegou a toalha, cingiu a cintura e fez o quê? Lavou os pés dos discípulos. A atitude do mestre de lavar os pés é assim: você numa empresa, você tem um diretor, tem um gerente, tem um supervisor, tem o funcionário, tem o responsável pela limpeza, não é? Tem o porteiro, aí descendo. A época de Jesus, as casas dos mais abastados tinham escravos. Quando o escravo era letrado, ele ia ser professor dos filhos do seu senhor. Quando o escravo tinha algum conhecimento em termos de organização, ele ia ser o mordomo da casa. Se a mulher tivesse dom da culinária, ia ser a cozinheira. Mas se você tivesse o dom de lidar com a natureza, ia cuidar do jardim. Mas se você não sabia fazer nada, se você não tinha condições sequer de executar uma tarefa, ô, Evaldo, vai lá e pega aquela cadeira, Evaldo traz a mesa. Tinha uma compreensão com tanta dificuldade. Se você fosse esse escravo, você servia, sabe para quê? Para pegar uma bacia com água, para quando chegasse a visita, você botasse a bacia com água para você lavar o pé da visita. Essa era a função do escravo de menor qualificação. Jesus fez o quê mesmo? Ele se colocou diante de nós como o escravo mais humilde de todos, o de maior fragilidade de possibilidade de todos. É isso que Emmanuel está falando. Quando a gente se arvora no nosso orgulho, na nossa prepotência, a gente esquece do exemplo que Jesus nos deu. Se quer ser o maior, seja o menor de todos. Se você quer ser servido, sirva a todos. Olha como é difícil. Olha como é difícil. A gente às vezes escuta dentro da casa espírita: já mandei fazer assim. Procura no Evangelho se tem essa frase de Jesus: já mandei fazer assim. Jesus, em momento nenhum, nos determina, nos dá ordem. Tem uma página no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, sobre a indulgência. No final da página, o espírito José
que dita a página, ele fala: a indulgência acalma, eleva e produz. A exigência apavora, recua e faz sofrer. O que nós queremos na casa espírita? Indulgência ou exigência? Toda exigência, diz na página do irmão José, toda exigência denota inferioridade moral. É forte isso. Toda exigência denota inferioridade moral. Todas as vezes que o Evaldo vai falar, eu quero assim, ele deveria morder a língua para poder falar. Seria bom se fizéssemos assim. Porque quando eu determino, eu estou me afastando da proposta que Pedro fala, que eu tenho que ter ardente caridade um para com o outro. E a caridade, repito, se tiver dúvida quanto o que podemos entender por caridade, pega lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, Excelência do Amor. É o título desse capítulo, onde Paulo vai falar que amor e caridade se coadunam na mesma percepção, na mesma intenção. E Emmanuel continua, né? Por isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Assistência recíproca. Quem pode dizer que não precisa de nada? Nem daqueles que estão encarnados ou do plano espiritual. Quem é que pode fazer essa afirmação? Não, eu vim aqui na casa de José o Carpinteiro a passeio. Não precisa de nada, não. Tudo jóia, tudo resolvido na minha vida. Aí já demonstra o nosso orgulho, a nossa prepotência. Porque, na realidade, quando Emmanuel fala, é necessário nos devotemos à assistência recíproca, um precisa do outro. Experimenta, chega aqui, na próxima reunião, vem de cara fechada do portão até aqui dentro, senta, não fala com ninguém. E se alguém for falar com você, você diz que não quer conversa. Todo mundo vai te olhar como? Eu olharia que você está muito besta, ou então aqueles que são um pouco mais caridosos iam falar o quê? Evaldo hoje não está bem, não. Ele não quer assunto, mas eu posso fazer uma prece por ele. Essa assistência mútua que Emmanuel fala é a necessidade premente que a gente tem um do outro, mesmo que a gente não aceite, mesmo que a gente, meu orgulho, minha vaidade, não consiga interpretar assim, mas eu preciso um do outro, nós precisamos. Essa necessidade, ela é tamanha que o Mestre Jesus, levando o madeiro, quem ajudou ele? Simão Cirineu. Jesus, um Cristo, não podia levar aquele madeiro? Podia. Sabemos que sim. Sabemos que sim. Mas aí o soldado, com medo de ele morrer no caminho, e dava ruim para os soldados, né? Se ele morresse no caminho por exaustão, não, chamaram Simão Cirineu para ajudá-lo. Diz Humberto de Campos, num livro chamado Cartas e Crônicas, que quando Simão Cirineu entrou embaixo da cruz, ele não conseguiu levantar. Simão Cirineu era um homem de 1,80 m, a minha altura. Isso, para aquela época, era quase um gigante, que a média era 1,60 m. Né? Dizem os historiadores que Jesus devia ter entre 1,70 m e 1,75 m, o que já fugia da normalidade daquele grupo de pessoas. Quando ele levantou, ele não conseguiu levantar a cruz. Aí diz Humberto de Campos que o mestre botou a mão na cruz e falou assim: Simão, esse peso é meu, leva só o madeiro. Aí ele se ajustou e conseguiu levantar para levar o madeiro. Mas o que Jesus mostrou ali? Ele também solicitou a assistência de alguém para ele, que não era necessário. Mas a ideia, Emmanuel fala que o universo ele é cooperador, cooperativo, sabe? O universo é solidário. O universo é solidário. A gente que quer ser solitário. E na nossa solitude nós somos egoístas. Somos arrogantes, prepotentes. Continue, mano. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. O que o mano está falando? A sua tarefa no meio social que você vive é uma tarefa simples?
rasa. Graças a Deus. Graças a Deus. Imagina um hospital sem o pessoal da limpeza. Você chega no hospital, já observou? Você chega no hospital, passa um familiar passa um período internado. Na hora de ir embora, você só agradece o médico. Doutor, obrigado por ter cuidado do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Obrigado, doutor. A gente não lembra de agradecer os enfermeiros, que quem carrega o hospital em relação ao atendimento é a enfermagem. O médico prescreve lá e segue a vida dele. O enfermeiro que está lá cotidianamente. Mas se o enfermeiro não tiver condições de higiene, ele não consegue fazer a tarefa dele. Aí o pessoal da limpeza é extrema importância. Mas o cara que está lá na portaria do hospital, barrando a gente que quer visitar fora da hora, se ele não fizer bem a tarefa dele, a gente vai tumultuar o serviço do hospital. Então, todos nós temos a sua importância dentro da tarefa que executamos. Se a tua tarefa é considerada uma tarefa simples, primária, dê graças a Deus por isso. Porque é daquela tarefa que você retira o sustento da tua família. Que motivo mais consistente para você ficar feliz dentro daquilo que você faz? Ah, mas eu queria mesmo era ser diretor do hospital. Tá bom. Por que tu não estudou? Eu, no meu caso, eu preferi jogar bola. E olha que eu nunca fui bom de bola. Mas eu preferi jogar bola. Não podia ter estudado, não é? Ao invés de entrar na vida militar como soldado, eu podia ter entrado como oficial, não é? Poderia ter me aposentado no grau máximo. Mas eu vou culpar quem? Deus? Tem condição. Cada um de nós temos que, como diz a Madre Teresa de Calcutá, né? Temos que florir onde Deus nos plantar, sabe? E aquela flor bonita, não é um ipê amarelo, mas é uma flor bonita, sabe? Porque a flor é bonita para quem sabe enxergá-la. Lá na nossa casa, o Rubens, assim, tem um corrimão assim de entrada, né? Um corredorzinho de entrada, e aí as irmãs plantaram umas flores. Cara, dá vontade de parar ali e ficar olhando, que fica bonito, sabe? Fica bonito. Teve uma senhora que falou assim: olha, eu cheguei aqui tão triste, mas quando eu vi esse jardim, eu fiquei, me deu uma alegria, sabe? E quem faz lá, quem cuida do jardim, não tem o seu valor. Mas só porque ela não botou nenhuma plaquinha lá, né? A Lourdes, né, que cuida, né? A mãe da Ana Paula. Mãe da Ana Paula, né? Como ela não botou lá, jardim cuidado por Maria de Lourdes, então ela não é importante? Tem uma importância sem nenhuma dúvida, sabe? Então o Emmanuel está falando, você tem uma tarefa dentro da sua área de atuação, dentro da casa espírita. Eu lembro muito de uma história de Divaldo, sabe? Divaldo tem lá o grupo Redenção, o grupo Espírita Redenção, que é o grupo que é o mantenedor da mansão do caminho. O Divaldo, no grupo Espírita Redenção, ele não tinha atividade de diretoria, e na reunião mediúnica, ele era médium psicofônico. Ele não era dirigente da reunião mediúnica e nem dialogador. Ele era médium psicofônico, porque a Joana disse para ele que a responsabilidade na mediunidade dele era de dar voz aos irmãos necessitados. E para ele aprender a ser humilde também. E Divaldo tinha lá um irmão que fazia o diálogo com os espíritos que se manifestavam, e o irmão desencarnou. Teve um problema, um mal súbito, desencarnou. E Divaldo ficou sem saber quem ia fazer o diálogo a partir daquele dia. E ele perguntou à dona Joana. Aí Joana Diante falou para ele: Divaldo, nas próximas 3 semanas, você usa o tempo da reunião sem manifestação mediúnica, mas estudando o Evangelho, até que alguém se apresente para a tarefa. E Divaldo contou que toda vez que ia começar a reunião, que chegavam os trabalhadores, ele ficava: será que é isso? Será que é essa? Naquela conjectura, né? E Joana, sossegada lá, não falava nada. Após 3 semanas, terminou mais uma reunião de estudos, Divaldo ficou sentado lá, refletindo, saiu todo mundo da sala, entra
Zefinha. Zefinha era a irmã que ajudava na limpeza da sala mediúnica. E Zefinha ficava lá até tarde, esperando terminar tudo, para fazer a limpeza. Quando ela entrou na sala, Joana falou assim: a nossa irmã, que vai ser a dialogadora da reunião. Aí Divaldo, não, dona Joana, é Zefinha. Zefinha tem condição, não, dona Joana. Aí dona Joana falou assim: Divaldo, se é você que sabe tudo, eu vou embora. Eu estou falando pelo aspecto espiritual. Nossa irmã vai ser a dialogadora. Aí Divaldo virou para ela: dona Josefa, deixou de ser Zefinha, né? Porque aí não tinha mais intimidade. Dona Joana escolheu ela. Dona Josefa, eu quero falar com a senhora. Ela: pois não, seu Divaldo. Senta aqui, dona Josefa. Olha, dona Joana está convidando a senhora para uma tarefa. Ah, seu Divaldo, eu não tenho condição. Dona Joana diz que tem. Bom, se ela diz que tem, então eu faço. Lembra do filme do Divaldo? Que a cena que aconteceu no início, o irmão com palavras pomposas tentando conduzir o espírito, e o espírito arrasou com ele, contou um monte. Quem foi que fez na época a doutrinação? Senão aquela senhora simples, pele negra, né? Que conduziu amorosamente o espírito para o equilíbrio do socorro espiritual. Então, quem era mais importante na reunião? Quem tem o melhor coração. Não é quem tem mais sabedoria, não é quem tem palavra, voz eloquente, quem tem bom coração. Então, é isso que a Emmanuel está falando aqui. Porque se a gente se ama, a gente ama ao outro, emprestando bem ao progresso e à educação das nossas melhores forças, não importa o que você faz na sua vida social em termos profissionais. Se você é médico ou se você é ajudante de limpeza. O que importa é o que você traz no teu coração. É assim que a espiritualidade vê a gente. Quantas das vezes a espiritualidade nos potencializa para falar assim: tudo bem, Vicente? Ele está tomando um passe. E um passe libertador. Que às vezes ele estava com uma dificuldade e aquele tudo bem Vicente, ele recebe uma energia benfazeja e ele fala: agora tá, cheguei aqui bem não. Sabe? Porque a espiritualidade não vai ver. Kardec pergunta aos benfeitores, no livro dos médiuns, lá na questão sobre obsessão, Kardec pergunta: qual o melhor médium? Erasto que responde: aquele que é menos enganado. Não é aquele que sabe muito, é aquele que é menos enganado. Por quê? Porque ele começa a trilhar o caminho da humildade, da simplicidade. Não importa que ele tenha um conhecimento vasto na doutrina, o que importa é que ele aplique esse conhecimento na sua jornada, na sua vida. Porque dar remédio amargo para o outro é a melhor parte da história. O problema é quando você que tem que tomar o remédio amargo e você sabe que é amargo porque você está dando ele para o outro. Você tem que perdoar, Ana. Você já está na doutrina há muito tempo, tem que perdoar. Aí eu chego em casa, está meu cunhado lá. Sabe? Pediu o dinheiro emprestado, não pagou. Sabe? Usou a minha camisa nova. Sabe? Aí você escuta assim: você não mandou ela perdoar? Faça o mesmo. E aí? Sabe? Então a proposta de Emmanuel aqui nessa página é mostrar que nós temos a importância da nossa possibilidade de mudança. Um irmão atingido pela hanseníase, à época de Francisco de Assis, e ele ouviu que Francisco de Assis tinha curado um leproso. Impondo a mão sobre o irmão, a lepra desapareceu. Ele começou a buscar Francisco de Assis, andando escamoteado, porque a hanseníase, ou a lepra, como falava na época, né? A lepra a pessoa era expulsa mesmo dos ambientes, e numa das caminhadas de Francisco, pelas cercanias de Assis, na região da Úmbria, ele encontrou Francisco. E ele falou: Pai Francisco, me liberta dessa doença maldita. E Francisco falou para ele: se fosse da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele ficasse limpo. E o homem ficou limpo. A lepra, na hora, sumiu. E ele ficou tão feliz e
ele prometeu, hipotecou a vida dele a Francisco de Assis, que ia caminhar com ele, ia seguir os passos dele, ia tornar-se cristão quanto ele. E ele foi andando com Francisco, mas ele era um pouco intempestivo, sabe, Rô? Quando alguém parava Francisco para falar alguma coisa, deixa pai Francisco, tá vendo que ele está cansado? Seu inerme, não serve para nada, some daqui. Francisco olhava para ele com tristeza, continuava. Quando alguém parava, trazia uma criança, já vem com essa criança chorando perto do pai Francisco, agredia todo mundo que chegava perto de Francisco. E Francisco olhou para ele e falou assim: meu filho, a lepra do corpo sumiu, e a da alma? Você não consegue ter uma palavra de carinho, de respeito, de amor por ninguém? Aquilo, o homem foi se chocou tão grandemente com aquilo, ele se afastou do grupo, deitou encostado, sentou encostado numa pedra. Quando amanheceu o dia, ele estava com o corpo coberto de chagas. Francisco olhou para ele, ele falou assim: Francisco, essas chagas, elas são para curar a minha alma, que ainda é doente. E ele continuou com a hanseníase. Imagina se o glorioso São José falasse para a gente: a doença de você está na alma. E enquanto querem curar o corpo, esquece de curar o espírito. Porque nota com tanta facilidade o erro do outro, mas não é incapaz de ver as grandes dificuldades que nós ainda temos. A exemplo do que Jesus fala, né? A gente consegue enxergar um cisco no olho do nosso irmão, mas é incapaz de ver a trave que está no nosso. Então, a proposta da página, na frase de Pedro, é: tende ardente caridade um para com os outros, porque se a gente... Jesus fala uma frase que ainda me incomoda muito, sabe, Rubens? Jesus fala assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei o Pai, e ele vos enviará um outro consolador. Porque o primeiro consolador é Jesus. Ele veio, é o consolador do amor, da caridade. O outro consolador é o consolador do esclarecimento, que é o que a doutrina faz com a gente, para que a gente promova a nossa transformação íntima. Eu sempre repito, porque é necessário repetir, não dá para mudar o outro. Não há meio. Jesus fala assim: você não pode aumentar em um côvado a tua altura. Côvado era uma medida de profundidade que os judeus usavam. Para o judeu, um côvado era um punho fechado, era o suficiente para plantar o trigo, sabe? Botava a profundidade de um côvado. Para o romano, um côvado era a mão aberta. Então era medida diferente. Mas Jesus fala que a gente não pode aumentar um côvado do nosso tamanho, sabe? Ele fala: até os fios dos cabelos de vocês estão contados pelo Pai Celestial. Então, por que eu tenho que me passar como sendo mais importante do que quem quer que seja? Emmanuel fala na mensagem no Pão Nosso que o malfeitor de hoje é o benfeitor de amanhã. Se nos fosse dado, eu não quero isso para mim não, é só para vocês, mas se fosse dado a vocês verem 5 existências anteriores, 5, e só os erros que cometeram. Essa para mim já é muito, mas para vocês não, vocês precisam de 5. 5 existências anteriores dos erros que cometeram no julgamento pela atitude alheia, na condenação, porque a gente julga, condena e exerce a punição, né? Tu não presta, tu tem mais é que sofrer, sabe? Ou então uma frase que choca o meu coração, já falei isso aqui, choca o meu coração, sabe? Bandido bom é bandido morto. Se esse bandido for meu filho, eu quero ele vivo, não quero ele morto. Por mais atrocidade que ele cometa, o Haroldo Dutra Dias, né, juiz de direito, ele diz que a cena que mais chocou a ele foi: ele estava num tribunal de júri, presidindo um julgamento, e um rapaz de 23 anos, ele, pelos crimes cometidos, ele foi condenado a 45 anos de prisão. A justiça brasileira diz que é no máximo 30. Mas quando há
acúmulo de delitos, essa pena pode passar, embora ele ficaria só 30 anos, apenas não, 30 anos preso. E ele, após a condenação do rapaz, a mãe dele chegou perto, a mãe do rapaz chegou perto do Haroldo e falou assim: doutor, o senhor condenou meu filho a 45 anos, mas ele não foi sempre mal, não. Eu amamentei ele. Ele era bom, sabe? Ele era bom. Então, como é que a gente tem coragem de falar do filho de alguém que merece morrer porque é assaltante, sabe? Ah, porque é traficante. Se nós olhássemos para o outro, dentro do sentimento que a doutrina me propõe, o Evangelho, Jesus diz que ele abomina o pecado, mas ama o pecador, graças a Deus. Porque se Jesus não me amasse, eu, por certo, como diz lá Paulo na carta aos Romanos, se houvesse a segunda morte, eu a enfrentaria, se não fosse o amor de Jesus. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos afazeres dentro das nossas possibilidades. Tem uma história que eu gosto muito. Um homem acordou às 4 horas da manhã para ir para a lavoura, para cultivar a terra. E ele estava lá, o dia amanhecendo, e quando ele olha para a estrada, um ônibus de viagem cruzando a estrada. E o homem olha e fala assim: aquilo lá que é vida. Dirigindo ônibus, não tem que enfrentar o cabo da enxada, sol e chuva, viaja, conhece outras cidades. E o motorista de ônibus pensando: ô, vida dura, uma responsabilidade levar tanta gente, enfrentar um trânsito caótico. Passa um avião, o motorista fala: aquilo lá que é vida. Um avião, aquele porte, uma responsabilidade enorme, conhece países, pessoas. O piloto do avião. É muita responsabilidade. 3 meses que eu não vejo minha família. É de um aeroporto para outro, um hotel para outro, uma loucura, doido para voltar para casa, para ver os filhos, a esposa, e o avião lá de cima vê um navio cruzando os mares. O piloto fala aquilo que é vida. Porque é uma viagem longa, mas ele chegar no porto, ele consegue ver a sua família. A outra viagem será daí a um mês. E o comandante do navio: olha, é duro, viu? Esse mar tem nada na frente. Às vezes viajamos dias e dias sem ver sinal de terra, nem um pássaro cruzando o céu. É uma vida muito difícil. O navio chegando à cidade, um trem passando. O comandante do navio fala: feliz é aquele maquinista, sabe da onde vai, para onde vai, fez a viagem, acabou a responsabilidade. O maquinista falou: é uma vida muito difícil, amigo. Esse monstro de ferro, para controlar, é complicado. E ele passa pelas terras do homem que está varando a terra. E ele fala: boa vida é aquela simplicidade de arar uma terra. O que diz o moral da história? A gente sempre acha que a vida do outro é melhor, a experiência do outro é melhor. Mas Emmanuel nos propõe aqui nessa página que nós valorizemos as oportunidades que Deus nos faculta para realizar a tarefa que nós temos capacidade de realizar. A gente às vezes critica os governantes, mas será que teríamos capacidade de governar uma cidade, um estado, um país e fazer melhor do que eles estão fazendo? Ou a gente vai achar que lá, quem está lá, ninguém presta, só eu, só eu. Aí eu pergunto para minha filha, para o meu neto: você acha que o vovô, que o papai é um bom administrador da casa? É ruim, hein, pai? Porque eu também tenho minhas falhas. Então, a proposta é, diante daquilo que você foi chamado a participar, seja na casa espírita, seja na vida social, faça com amor, com alegria. Pode ser pouco, mas o pouco com Deus é muito. Graças a Deus.